Fala galera, Conrad aqui. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um equipamento que eu vejo muitos músicos aí não darem muita atenção para isso, mas ele é o equipamento que mais vai te fazer evoluir no teu instrumento, seja na guitarra, seja no violão, seja no baixo, no teclado, o que for, né? Que é uma coisa que tu tem que ter nos dias atuais com a tecnologia, que é uma interface de áudio, né? Então aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês 3 opções de interface de áudio com qualidades e níveis diferentes para tu poder estar adquirindo e evoluindo no teu instrumento, né? E vou estar te falando também o porquê isso é tão importante, né, nos dias de hoje. Então, bora lá. Antes de entrar pro vídeo, deixa o teu comentário aí, comenta se tu já tem uma placa de vídeo, comenta se tu já tem uma placa de áudio, tu já usou alguma vez uma delas. Confere também os links na descrição, ali vai ter os links de todos os equipamentos que eu indicar aqui. Tem os links também das minhas músicas e dos meus cursos. Então, tem sempre uma coisa legal ali pra você estar conferindo e ajudando o canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, cara, antes de eu te mostrar as opções de interface de áudio, eu vou te falar o porquê é muito importante hoje em dia ter uma placa de áudio. Cara, para tu evoluir, para tu conhecer sobre efeitos, sobre gravação e também te escutar, tudo tu vai precisar de uma interface de áudio. Hoje em dia eu acho que ela é até mais importante que um amplificador, né, no teu início aí no instrumento. Porque, cara, ali tu vai ter acesso a tudo que uma pedaleira poderia te entregar, tu vai ter acesso a vários amplificadores diferentes para tu conhecer e descobrir timbres, conhecer o que é um Marshall, um Mesa Boogie, um Vox, um Fender, antes de ver um amplificador desses, né? Claro que isso não tira a necessidade de tu conhecer um amplificador de verdade, né? É sempre legal tu conhecer os equipamentos de fato físicos, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, eu acho muito legal tu já poder sair na frente, que é algo que muitas pessoas anos atrás não conseguiam fazer, que é conhecer essas coisas e conhecer esses efeitos e entender o que eles fazem, né? Então, com uma interface de áudio, cara, tu vai ter acesso a coisas como isso aqui, que é um plugin, por exemplo, da Neuron. Eu ainda não fiz um vídeo dele, mas eu tenho um vídeo que eu te mostro como instalar e usar o Neuron do Gojira e o Soldano, né? Que são 2 plugins incríveis também que seguem mais ou menos a ideia disso aqui. Mas, cara, com uma interface de áudio, tu pode baixar uma DAW, como o Reaper, por exemplo, que é de graça. É uma avaliação gratuita, mas ela não tem validade, tu pode usar ela por tempo indeterminado, né? Então tu pode baixar uma DAW, ligar aqui efeitos de guitarra para tu poder tocar junto, né? Então tu tem acesso aqui a pedais de compressão, eco, octaver, drive. Esse aqui, que sei lá o que é isso, não usei ainda muito bem esse aplicativo, mas tem acesso a amplificadores, a sons, processamentos muito modernos, que são o melhor que tu pode ter hoje em dia, né? Apenas comprando uma interface de áudio, que é um equipamento que tu pode estar comprando desde um acessível, intermediário ou um caro, né? E tu vai ter acesso a todos esses tipos de coisas aqui, né? Então, pedais de efeito, né? Amplificadores diferentes, tu pode instalar um Amplitube da vida também, que tem amplificadores com marcas mais conhecidas, né? Pode aprender sobre microfonação, sobre mixagem, equalização também, né? Que tem reverb e tudo mais. Pode, inclusive, gravar tu mesmo, para saber se tu tá tocando realmente no tempo. Tu pode ligar um metrônomo aqui e te gravar para depois te escutar. Tu consegue também jogar aqui uma backing track numa outra faixa e te gravar tocando em cima para tu botar teus primeiros covers, seus primeiros improvisos na internet para as pessoas poderem te ver, ou até mesmo para tu ver a tua evolução ao longo do tempo, né? Então, cara, eu vejo só vantagens em tu investir nesse tipo de equipamento no início. Eu, pessoalmente, também evolui muito depois que eu adquiri a minha primeira interface de áudio. Na época não tinha opções tão baratas como tem hoje, e é sempre algo que eu indico direto, assim, pra galera que toca guitarra também, ou que fez aula comigo, né? Porque tu ter acesso a todos esses tipos de coisas é muito simples hoje, né? Tu não tem mais aquela barreira financeira para tu ter as coisas, tu consegue simplesmente ir aprendendo, né? Se tu tiver interesse e um pouco de perseverança, digamos assim, tu vai conseguir aprender várias coisas legais. Então, cara, os equipamentos que eu indico hoje são 3. Eu vou dar 3 opções, uma barata, uma média e uma mais cara, que é até a placa de áudio que eu tenho hoje, na interface de áudio. Vamos lá, eu abri aqui no Mercado Livre. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês conferir também. E a primeira opção que eu achei hoje, que, cara, é muito barato. Isso aqui é mais barato que um pedal, tá ligado? E comprando esse aqui, tu vai ter acesso a todos esses pedais que eu mostrei ali, por exemplo, né? Que tu pode, inclusive, além de ter os efeitos, tá gravando, tá treinando, né? Tá fazendo transformando o computador como um Guitar Hero, que eu já mostrei num vídeo aqui em cima como é que se faz. Apenas custando R$280, cara, é muito, muito fácil, né? Então essa aqui é uma interface de áudio chinês, ela nem tem marca direito, que é TI-1 Q24, né? É uma placa de áudio de 2 canais,
Se tu toca guitarra ou tu canta, né, já vai ter aqui uma entrada combo para tu poder ligar, né? Tem o controle de ganho. Aqui tu pode nesse botão aqui selecionar se tu quer escutar só um input ou escutar o que tá saindo da DAW, que no caso é o processamento que o computador fez, né? Output, que seria a master geral, e os fones, né? Então tu pode, inclusive, estar treinando com fone na tua casa sem incomodar ninguém. Ela já tem conexões aqui para ligar no USB, no PC, claro, né? E saídas tanto P10 quanto RCA. E aqui tu pode, no futuro, se tu quiser, também estar investindo num monitor de áudio. Um par de caixas da Edifier, talvez seja um pouco mais em conta, já resolve bastante para tu poder tocar em casa, né? Então, tendo isso aqui e, claro, um computador, né? Tu já consegue estar treinando na tua casa. Hoje em dia os computadores eles têm um processamento muito mais forte do que antigamente, né? Então acredito que a maioria dos computadores já rodem para tu poder estar tocando e se ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, cara, isso aqui é uma ótima opção. Na época da pandemia, se existisse isso aqui, inclusive, ia ser maravilhoso, porque foi uma época que todo mundo estava fazendo live e tal, e era tudo muito caro, porque estava vendendo muito rápido. Depois da pandemia surgiram várias marcas novas, como essa aqui, para deixar o produto mais acessível, né? Sempre existe um chinês que vai fazer algo para deixar mais acessível. Aqui, inclusive, tem um vídeo da pessoa com um controlador aqui que pode ligar na placa, com as caixas de som. Então, tu faz esse setup aqui para tu poder tocar e ser feliz, né? Aprender várias coisas novas e testar várias coisas novas, né? Então, essa é a primeira indicação que eu faço. Ela grava em 24 bits, 194 Hz, então é bem tranquilo. Se tu não souber instalar as coisas e nada do tipo, nunca mexeu em um computador direito, é uma ótima oportunidade para tu entrar no YouTube e aprender esse tipo de coisa. Tu vai agradecer o teu eu no futuro, porque tu vai ser mais proativo, tu vai ser uma pessoa mais que se vira, sabe? Consegue fazer as coisas. Tu consegue instalar um jogo, tu consegue usar isso aqui, né? Uma outra opção, que ela é um pouco mais cara, e é uma placa, inclusive, que eu já tive, só que de 4 canais, essa aqui é a versão de 2 canais, é essa Behringer UMC 202 HD, que é uma interface de áudio da Behringer. Ela já tem uns prés um pouco melhores, né? Ela já tem, se eu não me engano, esse é um Midas, né? Ela tem uns prés que são o mesmo tipo de pré que tu encontra nessas mesas mais caras aqui da Behringer, que são usadas para fazer shows ao vivo, shows de bandas grandes nacionais, né? Tem uma versão também que é da Midas, de fato, não é a Behringer, é a Midas fazendo a X32, né? Então tu tem um pré-amplificador aqui de qualidade já numa placa de R$ 1.100, né? Então isso faz bastante diferença quando tu vai estar gravando com tua guitarra e tudo mais, né? Então aqui ela já tem um marcador se você tá clipando ou não, tu pode ligar em linha um instrumento, tem um pad aqui que lhe dá uma abaixadinha no volume, né? E assim como outros também tem output, fone de ouvido, a saída dela já tem aqui então os dois P10, né? Tem para ligar no computador e um Phantom Power que é para tu ligar microfone condensador. Então é uma placa bem completa, bem legal. Eu tinha a versão de 4 canais dela. Então essa aqui é uma boa pedida, é uma placa bem legal que eu indico, que eu já usei por muitos anos essa placa em essas interfaces de áudio. E a última, cara, que é a mais cara, digamos assim, mas que é uma placa que vale super a pena, é essa aqui, para quem vai tocar guitarra, né? Porque ela só tem P10. Lembrando disso, é importante. Se tu não vai usar microfone, ele vale a pena. Se tu vai usar microfone, já não vale tanto. Mas é essa aqui, Scarlett 2.2 quarta geração, cor vermelha, né? Todas são vermelhas. Que é uma interface já com os prés bem mais legais. Ela é toda digital, né? Tu controla ela pelo software. Então tu tem mais opções aqui para tu usar. Ela já é legal para quem já está mais avançado no mundo da gravação. E eu acho que quem está mais avançado compraria até a versão com o combo na frente, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Essa versão aqui eu compraria, quarta geração, né? Que ela já vem então com a entrada combo também, tem mais saídas, né? Tem 4 saídas de áudio, tem entrada MIDI também. Essa aqui é 4 canais, né? Tem 2 na frente com pré e 2 atrás sem pré. Mas que nem eu comentei, isso aqui já é para quem tá mais evoluído, quem quer gastar um valor a mais. É uma placa que vale a pena. Se tu tem um estúdio, se tu tem um home studio, uma coisa assim, né? Quer gravar a galera do teu bairro, né? Ou começar a vender esse tipo de serviço, né? Aqui também tem esse kit famoso que vem com um condensador e o fone de ouvido, que é algo legal, ter um fone de ouvido para tu se escutar também, para tu timbrar o teu instrumento, tu vai ter resultados bem melhores, né? Então aqui tem um input P10 e atrás tem um input de XLR, né? Então, cara, em resumo, são 3 opções aqui muito legais, desde um acessível até um mais complexo para te atender ao que tu precisa. E eu acho que é um investimento que vale a pena, cara. É um investimento que tu vai ser muito feliz tu tendo ele, né? Porque tu vai evoluir muito no instrumento, como nos exemplos que eu falei. Então, lembrando que todos esses links estão aqui na descrição. Deixe teu comentário se tu já tem uma, se tu já passou por essa experiência de sair
desse mundo de ficar comprando pedais e foi logo por uma interface de áudio para conhecer os plugins, se gravar, postar seu material na internet. Confere também os links das minhas músicas, os links dos meus cursos e confere esses vídeos que estão passando aqui para continuar vendo material, vendo o canal e conhecendo mais sobre o mundo da guitarra, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, valeu!